O evangelho de hoje está em Mateus 13, do 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são aqueles que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é um evangelho forte, mas que explica tudo sobre os dois lados, o lado do bem e o lado do mal. E nesse evangelho, Jesus já resumiu tudo o que precisava ser dito. Mas vale a pena fazer uma pequena reflexão para que você entenda que nesse mundo tem a boa semente e o joio. A boa semente são aqueles que caminham observando a palavra e as leis do Senhor e fazendo o bem, dando frutos. O joio já são aqueles que pertencem ao inimigo. São aqueles que praticam o mal, aqueles que não respeitam a humanidade, aqueles que só pensam em guerra, só pensam nos bens materiais. A vida dele é fazer o mal. Porque o Evangelho está dizendo que os joios são aqueles que pertencem ao inimigo de Deus. Que nesse Evangelho de hoje nós possamos escolher qual lado nós estamos. Porque também não adianta você ficar em cima do muro. Ou você é boa semente, ou você é joio. Esse Evangelho faz um resumo de Gênesis ao Apocalipse. Vai dizer: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E aqui vai falar da colheita. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim do tempo. Então nesse evangelho está falando do fim dos tempos. E isso não está longe de acontecer. A gente vê vários sinais de que isso pode acontecer a qualquer momento. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que você tem sido? A boa semente ou o joio? Porque a boa semente é aquela que dá frutos, é aquela que observa os mandamentos e a palavra do Senhor. O joio é aquele que se perde nas tentações desse mundo e não consegue caminhar na direção de Deus. E o Evangelho vai dizer que esse joio será recolhido e jogado no fogo. Por isso, sejamos vigilantes, sejamos boa semente nesse mundo. Porque quando você planta o bem, você colhe o bem. Quando você planta o mal, você colhe o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.